Olá, eu sou a Alex, militante trans e colaborador do Coletivo Bio. Olá, eu sou Lira, militante bissexual e colaborador do Coletivo Bio, e este é mais um J-Build, o seu jornal LGBT. Se você nos assiste toda quarta-feira, às 19h30 na TV Caravelas, Descobrindo um novo jeito de fazer televisão, reveja essa e outras edições no nosso canal do YouTube do Coletivo Bio. Se você nos vê pelo YouTube, curta, comenta, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então vamos para as notícias. Carnaval acabou, mas ainda repercute positivamente a campanha do governo de Minas Gerais contra a violência LGBTfóbica. Nela, o governo se posiciona e orienta vítimas de violência em razão de orientação sexual ou identidade de gênero a registrar a ocorrência. O material também orienta que se exija o preenchimento dos campos nome social, identidade de gênero e orientação sexual nas ocorrências policiais. A gente lembra que isso é importante, pois assim se tem estatísticas sobre tais crimes e com elas é possível fazer e cobrar políticas públicas específicas. O destaque da campanha foi trazer cada violência em uma peça separada, sem esquecer, como de costume, da lesbofobia e da bifobia. O cartaz com os escritos bifobia também mata lacrou, mandando a real. Esse é um debate que às vezes rola, e sim, bifobia também mata. Já matou o vereador Renilton Coqueiro Seco em 1993, o caso mais famoso de homicídio bifóbico do Brasil. Ele que foi o primeiro brasileiro declaradamente bissexual a se eleger vereador. Foi cassado por suposta quebra de decoro parlamentar por se assumir bissexual em uma rádio e acabou sendo sequestrado e brutalmente assassinado. Mas infelizmente não foi o único a morrer violentamente em razão da bifobia. Isso sem contar que as pessoas bissexuais são as que mais adoecem e se suicidam em razão da orientação sexual. Por isso que iniciativas que visam o fim do preconceito são tão importantes e têm que ser replicadas ao máximo. As campanhas orientam e a gente reforça que em caso de LGBTfobia você também pode recorrer ao Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Apesar das campanhas serem maravilhosas, é importante dizer que os perfis das secretarias responsáveis não mostraram a maioria das peças, entre elas da lesbofobia e bifobia. Pois é, mas tem mais notícia boa. A Unicamp tem sua primeira travesti doutora. Foi a Mayra Moira, travesti bissexual de 33 anos, para que a universidade aprendeu a se transformar para que pessoas como ela caibam ali. A professora Amara, que é autora do livro E Se Eu Fosse Puta, defendeu o doutorado em teoria e crítica literária. E é aquilo, né? Quando uma vai, abre a porta para outras. E assim, no dia 2 de março, a Universidade Estadual de São Paulo, em Assis, contará com 2 travestis na mesma banca de doutorado. Adriana Salles defendendo e Meg Rayara avaliando. Tá bom pra vocês? E falando em conquistas trans, o nome social na RG é garantido por lei, na verdade por decreto. Trata-se do decreto 9.278 de 2018. O artigo 8º, inciso 11º no decreto diz que será incluído na carteira de identidade mediante requerimento nome social. E o parágrafo 4º do mesmo artigo explica que não será exigida documentação comprobatória, bastando ser requerido por escrito pela pessoa interessada. E a notícia mais fofa das últimas semanas foi sobre a mulher trans que produziu leite e amamentou um bebê. Existem relatos de outros casos, mas este foi o primeiro reportado cientificamente. Com 30 anos de idade, a mulher trans quis amamentar o bebê depois que sua companheira, que estava grávida, decidiu que não queria ter essa experiência. A produção de leite foi possível com um tratamento que envolveu a administração de um coquetel de remédios, incluindo medicamento que estimula a produção de leite e um bloqueador de hormônios masculinos, e o bombeamento da mama. A mulher trans tem recebido terapia hormonal por 6 anos, mas nunca realizou nenhuma cirurgia de transgenitalização. Os pesquisadores dizem que não está claro se todos os medicamentos usados no tratamento foram realmente necessários. Acrescentam que ainda é necessário fazer mais pesquisas para determinar qual é o tratamento ideal para a mulher trans que queira amamentar. Ainda na pegada da letra T, outra notícia boa foi a decisão do STF, que determinou que a transferência de travestis para o presídio feminino. Na decisão foi citada a resolução do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, que estabelece que a pessoa travesti ou transexual deve ser chamada pelo seu nome social, contar com espaços de vivência específicos, usar roupas femininas ou masculinas conforme o gênero e manter os cabelos compridos e demais características, de acordo com sua identidade de gênero. A resolução também garante o direito à visita íntima.
E continuando nas notícias do mundo jurídico, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão abriu mais uma representação em relação a uma lei municipal que proíbe debate de gênero nas escolas. Dessa vez foi em Ocauçu, em São Paulo. A lei do município, inconstitucionalmente, proíbe a distribuição, exposição e divulgação do material contendo manifestação da ideologia e igualdade de gênero nos locais públicos, privados de acesso ao público e de entidades de ensino no município de Ocauçu, São Paulo. Outras representações já foram feitas em relação aos municípios do estado de Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Tocantins e Minas Gerais. A ação referente ao nosso estado refere-se ao Plano Municipal de Educação de Patinga, que a gente anunciou desde a época da votação que era inconstitucional, e agora está na relatoria de Gilmar Mendes. Supremo que mandou muito bem ao conceder o habeas corpus coletivo a gestantes e mães de filhos com até 12 anos presos preventivamente. Na decisão, se acolheu o argumento de confinar mulheres grávidas em estabelecimentos prisionais precários, subtraindo-lhes o acesso a programas de saúde pré-natais, assistência regular no parto e pós-parto e ainda privando as crianças de condições adequadas a seu desenvolvimento. Constitui tratamento desumano, cruel e degradante. Ao votar, Lewandowski, relator do caso, citou a degradação do sistema prisional brasileiro e afirmou que o modelo atual transfere a pena da mãe para as crianças. A prisão domiciliar será estendida também às mães de filhos com deficiência física ou mental de qualquer idade. E os ministros ressaltaram, porém, que a decisão não se estenderá a mulheres que praticam crimes com violência ou grave ameaça, ou crimes contra os próprios filhos. Melhor notícia que essa, apenas é de que a Universidade de Brasília, UNB, dará aulas sobre golpes de 2016. Fora Temer! Na disciplina se abordarão o ataque às liberdades e à democracia e a agenda do retrocesso do desgoverno golpista. De acordo com o plano de aula, terá ainda discussão sobre as chances de restabelecimento do Estado de Direito depois do golpe. Como disse a companheira de lutas Ana Nayara Malavolta, eita universidade de vagina é essa? E na pegada feminista, mulheres muçulmanas tomaram parte no movimento Me Too com a hashtag MosqueMeToo, que significa Mesquita eu também, e trazem à tona relatos de assédio sexual de mulheres durante a peregrinação sagrada à Meca. Milhares de muçulmanas aderiram e tuitaram relatos de assédio. Para a jornalista egípcio-americana Mona El-Tahawi, que foi a primeira a usar a hashtag, a questão coloca as muçulmanas em um beco sem saída, pois de um lado a comunidade islâmica pede que as mulheres fiquem em silêncio e se denunciam, armam a direita racista e islamofóbica. Mas a mesma aponta o quão forte seria se as autoridades religiosas se posicionassem contra o assédio. E falando em violência contra as mulheres, cultura do estupro, assédio, conversamos com uma artista ipatinguense que realizou uma performance contra um estupro ocorrido no carnaval da cidade. Na ocasião, uma mulher estava no ponto de ônibus, 2 homens passaram em um carro e ofereceram carona. Ela não aceitou. Um dos homens saiu do carro e obrigou ela a entrar no veículo. Depois do estupro, a jovem conseguiu pedir ajuda e denunciar o ocorrido. Até agora, ninguém foi preso, infelizmente, mas tem reação. E sobre uma delas conversamos com Denise Maria. Confira. Eu me senti provocada porque eu sinto um certo silêncio, um certo pudor em se falar e às vezes uma certa omissão mesmo. E não dá para, né, não dá para ficar calado. Poderia ser qualquer um que estivesse aqui. Eu inclusive estava. E eu também me perdi dos meus amigos. Então poderia ser qualquer um. E se a gente não falar, se a gente não se movimentar, se a gente não articular, infelizmente a tendência é a violência só aumentar. Porque quem pratica vai sempre achar que pode fazer o que quer. E não pode. Não é não. Bom, quem é você? Meu nome é Denise Maria, eu sou atriz, arte educadora, produtora cultural, artista plástico. Já venho desenvolvendo o meu trabalho na arte desde 1997. Comecei aqui com Darcy de Mônaco.
E hoje eu vim desenvolver esse trabalho aqui na rua, essa performance, que é meio uma instalação também, porque o que aconteceu aqui durante a performance vai ficar. Vai ficar, se alguém tirar, tirou. Se alguém não tirar, vai ficar até se desmanchar, né? E a pergunta, a provocação, a reflexão que esse trabalho ele vem trazer é o que fica, né? A violência, o que a violência contra nós mulheres, o que a violência deixa, o que fica para a vítima, o que fica para a sociedade, o que fica? Será que fica a omissão? Será que fica o silêncio? Será que fica só a dor? O que fica? Né? Fingir que não aconteceu, que não acontece, é que não se pode. Eu gostaria de fazer uma pergunta que é mais para o público do que para você, mas também para você. Como é que ninguém conseguiu ver nada, perceber nada do que aconteceu neste carnaval? Como? Como? E até que ponto não se viu, né? É a pergunta que fica. Denise, de que forma você espera que a sua arte, essa sua performance, reverbere na sociedade? De uma maneira provocativa, para inquietar mesmo, para incomodar, nem que sejam os objetos que estão aqui, mas é para despertar algo, sair do silêncio, sair da omissão, sair do não foi visto, não foi falado, não foi cogitado. Foi sim, está sendo sim, e existe uma vítima e existe duas pessoas que precisam ir para a cadeia. Eu penso que é isso, despertar a reflexão, o senso crítico, provocar mesmo. É isso. E não é não. E fio-fio não é elogio. Mais uma pergunta. Uma vítima, 2 precisam para a cadeia. E quem omitiu, nada fez. O que acontecerá? De repente, quem não fez, comece a fazer a partir de então, né? Começa a ter coragem, que é preciso coragem. Agora, dizer que o assunto é pesado, realmente é muito pesado, mas precisa ser falado. Ele existe e ele é real. No Brasil, a estimativa de vítimas da violência contra a mulher é de 50 mil mulheres, sendo que nem todas as vítimas registram o caso. Então, a probabilidade desse caso chegar ao número de 450 mil mulheres por ano é levada em consideração. Então, assim, existe. E pode ser qualquer um, pode ser um desconhecido, como pode ser alguém da família. Pode ser um olhar preconceituoso. É isso, gente. Isso é o início de um trabalho. Então, assim, eu agradeço a todos vocês, porque isso aqui é uma célulazinha que a partir de hoje eu estou plantando, dentro de uma pesquisa que eu já venho há 4 anos. Então, é uma célula. E tomara que dê certo, tomara que ganhe corpo, ganhe voz, e tomara que também ele reflita a voz de muitas pessoas que não ficam em silêncio, que não concordam e que não aceitam, principalmente mulheres. Entendeu? Porque eu tô sabendo através de você.
Mas a senhora acha que assim, a segurança poderia melhorar, a polícia poderia fazer alguma coisa? Porque sabem placa do carro porque aqui tem muita câmera. Sabem tudo, mas o povo não faz nada. O que poderia ser feito, assim, o que a senhora acha? Uai, no meu modo de pensar, o governo é muito omisso a vários setores, como saúde, segurança, né? O meu ônibus está vindo. Mas a polícia deveria ser mais bem armada e equipada com mais, assim, ter mais carros para poder fazer Obrigado. Um policiamento e uma segurança maior. Obrigada. É isso aí. Toda ação e reação contra a cultura do estupro é necessária e urgente. E nós, enquanto homens, temos que entender e educar nossos pares que mulheres não são corpos à disposição e que não é não. Certamente. E a violência contra as mulheres é a razão pela qual, lá em Londres, o Uber deve criar viagens só para mulheres. A medida atenderá à solicitação da empresa que regula os transportes públicos por lá, que solicitou à Uber que crie uma opção que permite selecionar viagens em veículos em que apenas viajem mulheres. O futuro serviço mudará o funcionamento do Uber Pool, modalidade do aplicativo que permite que condutores e proprietários de automóveis possam compartilhar a viagem com outras pessoas. A medida visa a segurança das passageiras. E o assédio no futebol motiva a campanha do Sindicato dos Atletas de São Paulo. 33 atletas e ex-profissionais, entre eles Edu Dracena e Moisés do Palmeiras, Rodrigo Caio e Diego Lugano do São Paulo, Felipe do Porto de Portugal, Cicinho Brasiliense e Giovanni, ídolo dos Santos na década de 90, fazem um alerta sobre assédio e abuso sexual de crianças e adolescentes em categorias de base. Um vídeo com depoimentos dos jogadores e a hashtag Chega de Abuso é o primeiro passo da campanha que deve se desdobrar em ações preventivas nos clubes ao longo do ano. Massa isso aí, hein, galera? Ainda na pegada esportiva, a gente continua falando dela, a Tiffany, primeira trans a jogar na Superliga de Vôlei do Brasil. Ela defende o Bauru. Thaísa, jogadora da seleção e que defende o Barueri na Superliga, se manifestou em meio à polêmica sobre a presença de Tiffany na competição. Para a jogadora do Barueri, é preciso ver o lado humano de Tiffany. Thaísa disse, ela está ali, e é uma jogadora tanto quanto eu. Para a Thaísa, além da quantidade de pontos que Tiffany marca, é preciso considerar quantas bolas são recebidas por ela. E ainda lembrou da jogadora Tandara, que apresenta grande força física e tem uma potência que em nada deixa a desejar para os jogadores da Liga Masculina. Ela ainda lembrou o quão doce é Tiffany, e deixou bem claro que dará toda a força para que ela continue com sua boa atuação. Segue a polêmica, segue a bela história que Tiffany está fazendo no esporte. Agora uma notícia triste. Morreu Thomas, o ganso bissexual que vivia na Nova Zelândia. Thomas foi uma celebridade. Em geral, gansos vivem em grupos familiares pequenos e formam casais vitalícios, mas ele não. Ele se separou dos demais membros de sua espécie e viveu por 24 anos com Henry, um cisne negro. Até que Henry o deixou para se unir a Henrietta, uma fêmea de cisne com a qual teve 68 filhotes. Thomas se juntou ao casal e formaram um triângulo amoroso. O ganso ajudou-a com as crias cisnes. E Thomas, Henry e Henrietta ficaram juntos até que Henry morreu. Thomas ficou desconsolado e Henrietta foi embora com outro cisne. Tempos depois, Thomas gerou seus próprios filhotes com outras fêmeas da região, mas outro ganso, chamado Jorge, os roubou. Thomas era visto seguindo Jorge com suas crias. Uma crescente cegueira levou Thomas a ser transferido em 2013 para um espaço de reabilitação de aves, onde passou seus últimos anos de vida convivendo com outras aves cegas e exercendo o papel de pai adotivo de outros filhotes da reserva. Ele foi enterrado junto a Henry, com uma espiga de milho e uma placa com seu nome. Vá em paz, Thomas. E no reino animal, um ganso bissexual que tem tanto a nos ensinar como humanidade. Poderíamos muito bem nos inspirar em Thomas. Contamos com vocês para nos ajudar a fazer o seu jornal LGBT. Curta, comente e compartilhe esta e outras edições do nosso jornal.
E ficamos por aqui. Este foi mais um J-Build, O o seu jornal LGBT. Até a próxima, gente. O que é isso? Assim, ficar no final lá do vídeo. Né? E eu dançando e. Ah, você tá ali. Deve ter dado um trem. Isso acabou. O negócio é travou. Oh.